vive um momento assim delicado, né? Um momento sério, um momento em que a gente está sendo chamado para sermos testados, né? É um momento de muita avaliação a respeito da nossa solidez, da nossa fé, um momento de avaliação da nossa firmeza enquanto discípulos de Jesus, quanto a nossa capacidade de praticar o que Jesus nos chamou para nós fazermos, né? E, portanto, esse é o momento da nossa história, um momento muito especial, um momento que requer de nós uma certa avaliação, requer de nós uma certa atenção, porque na história muitas coisas já aconteceram, né? A nossa geração já passou por tantas pandemias, né? Aquela pandemia da gripe espanhola, né? Que hoje é a influenza H1N1, que chegou a ter, já conseguiu a vacina, mas chegou um tempo em que ela matou quase mais de 20 milhões de pessoas, né? Mais de 20 milhões de pessoas foram mortas e muita gente infectada, foi um negócio muito sério. Mas a nossa reflexão é o que é que nós precisamos nesse momento aprender, o que devemos aprender neste tempo. E eu tô acreditando que o Senhor, Ele quer nos ensinar algumas coisas importantes nesse tempo. E você, o nosso desafio é aprender, né? Aprender. O que é que Deus quer me ensinar com esse tempo? E aí eu creio que nós devemos fazer morrer algumas coisas que estava impedindo da gente ser igreja na sua essência, impedindo da gente ser discípulo de Jesus na sua essência. Então, clericalismo, aquela coisa da dependência extremada de uma pessoa para fazer tudo por nós, né? A questão da dependência das reuniões, a dependência dos prédios para poder você acontecer como igreja, acontecer como discípulo de Jesus. Então, o Senhor tirou essas coisas de nós, do nosso poder, né? Hoje a gente está em casa, por força da circunstância, por força do momento, alguns contra a sua vontade, mas está em casa. E é o tempo da gente poder repensar o valor da casa, a importância da casa. E me parece que o Senhor está nos trazendo de volta para a simplicidade. O Senhor está querendo dizer para nós: é aí que eu te quero, tá? Quero falar com você aí, quero te usar aí, quero te adestrar a viver aí nesse contexto, o contexto da casa. Mas não foi assim que a igreja esteve nos primeiros momentos, não era a realidade da igreja de Jesus quando esta iniciou. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42, diz: todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Quando fala no templo, não está falando de um prédio, de reuniões como a gente tem. O templo era o pátio, a área externa, onde eles estavam como judeus que eram, né? A cultura que eles tinham, a cultura judaica, todo judeu tinha o hábito de ir para o átrio do templo. Então era um lugar que a população se encontrava, o lugar onde as multidões estavam. Então os
Os discípulos sabiam que se eles quisessem estar em contato com as pessoas, para proclamar, para evangelizar, para anunciar Jesus, eles deveriam estar no templo, que era a parte externa. No entanto, a casa era o principal lugar, o principal ambiente de atuação, o principal ambiente de serviço da igreja era a casa, né? E aí Paulo, ele chega e diz que a palavra põe em prática. Então eu quero chamar você para este momento, né? Essa reflexão, ponham em prática. Aí Paulo fala assim, o que vocês aprenderam. Então eu quero chamar a sua atenção e perguntar para você, nesse tempo todo que você tem de cristão, que você tem de discípulo de Jesus, caminhando com a igreja, o que é que você aprendeu? Quais foram os aprendizados que você teve? Quais foram os ensinamentos que você teve? Tá? O que foi que você recebeu nesse tempo? Então esse é o momento de você colocar em prática. Colocar em prática de que o Senhor te chamou para você ser sacerdote e você ser sacerdotisa, conforme Pedro, capítulo 2, no versículo 5, que diz assim, ó: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado, sermos sacerdotes, estarmos oficiando diante de Deus. O nosso chamado não é para sermos espectadores, aqueles que vão a um culto para assistir o culto. O nosso chamado é para nós sermos protagonistas, nós executarmos o culto. A gente estando numa reunião, a gente pode ter até a questão de alguém ou algumas pessoas estarem facilitando o culto para nós, nos ajudando a cultuar. Mas nós precisamos participar, nós precisamos fazer. E agora é hora de você pôr em prática esse ensinamento, essa orientação da palavra de Deus, para você poder funcionar como sacerdote, sacerdotisa, tá? Pegar a palavra para você ler a palavra, interpretar a palavra, pedir a Deus, Senhor, me dá a graça de compreender a tua palavra. Você orar, você interceder, né? Colocar na sua lista pessoas, como nesse momento tem muita gente precisando da nossa oração, muita gente necessitada de que nós estejamos intercedendo por elas, clamando a Deus pela vida delas. E, portanto, eu quero que você esteja atento e no exercício dessa sua função, a função sacerdotal, tá certo? E como sacerdote, você tem o papel de estar em comunhão com Deus, né? Sacerdote em papel de ter comunhão com Deus, porque você é o sacerdote e você também é a casa onde há o sacrifício, porque o texto diz, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, tá? Para serem sacerdócio santo. Então, além de sacerdotes, nós somos a casa de Deus. Então você não precisa ir para a casa de Deus para que você possa oficiar como sacerdote. Você mesmo é a casa, tá bom? Você é a casa que Deus habita, você é a casa espiritual. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus escolheu uma casa para morar,
Deus escolheu uma casa para habitar e essa casa é você, tá? Então, Ele habita aqui, Ele habita aí, Ele habita em nós. E nós precisamos oficiar a Ele culto, adoração, serviço. Usa a graça que você tem, os dons que você tem. Se você tem habilidade para tocar, vai adorar a Deus, louva a Deus. Se você tem habilidade para poder compor, compunha músicas para adoração do Senhor, né? Se você tem habilidade para cantar, então canta. Vai louvar, abra sua boca para louvar, para profetizar a palavra de Deus, tá bom? Então a gente é chamado para ser sacerdote e também ser casa de Deus. Um outro chamado que Deus nos deu é o chamado para a gente poder proclamar a palavra de Deus, né? A gente praticar a profecia, sermos profetas do Senhor, sermos sacerdotes e também sermos profeta do Senhor. O profeta é aquele que recebe palavra de Deus e proclama a palavra de Deus. E aí tem um texto que eu gosto muito, né, de estar falando ele está em Atos dos Apóstolos, que os discípulos de Jesus, diz que eles saíam por toda parte, né, por toda parte, pregando, anunciando corajosamente a palavra de Deus. Isso está em Atos 4:31, né, que eles anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Não tinham medo, não tinham temor, não eram paralisados pelo medo, mas eles estavam, né, movidos pelo poder do Espírito Santo, anunciando a palavra de Deus. Então este compromisso a gente tem que ter, o compromisso de também anunciar a palavra de Deus, falar de Jesus. Mas como é que eu posso falar de Jesus se eu estou em casa, não posso sair de casa? Você pode falar de Jesus sim. Você tem o WhatsApp? Então, eu quero te pedir, não fica usando o seu WhatsApp agora para poder trazer uma enxurrada de informações paralisantes, informações negativas, desinformações que deixam as pessoas para baixo, deixam as pessoas deprimidas, deixam as pessoas assustadas. Ontem uma irmã estava me falando: Antônio Carlos, por favor, pede aos irmãos para poder não ficar colocando essas informações nos grupos. Quando a gente lê, a gente fica assustado, a gente fica apavorado, em pânico. E a irmã mandou um áudio para mim, já chorando, que ela estava assustada, em pânico com tudo que ela estava ouvindo, porque ela precisava sair para trabalhar, precisava pegar transporte, e ela ficou com medo de ser contagiada e de repente fazer parte da estatística dos contagiados. Meu Deus! E a verdade é esta: a gente precisa dar uma segurada, né? As informações nós já temos as informações suficientes, a população já está informada que precisa lavar bem as mãos com água e sabão. Se puder usar álcool gel, usa. Se não puder, lava bem as mãos com água e sabão. A higienização pessoal, da roupa, sapatos, a higienização da casa, isso a gente já sabe. A gente sabe também quanto a questão do isolamento social, de manter distância, né? 1,5 metro das pessoas, não falar muito próximo, estar procurando evitar aglomerações, estar no lugar onde tem muita gente. Então essas informações a gente já sabe. Então o que a gente precisa nesse momento é de profetas. Nesse exato momento a gente precisa de profeta. E você tem sido ensinado que o dom principal que a gente precisa exercitar é o dom da profecia. Eu lembro que antes da gente viver esse momento, a palavra que eu reuni a liderança da igreja foi para falar sobre profecia, sobre dons espirituais. E dos dons espirituais eu falei sobre a importância de profetizar. E aí em 1 Coríntios 14, diz assim: siga o caminho do amor
e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Principalmente o dom de profecia. Então nós devemos abundar nos dons espirituais. No entanto, o dom que deve estar em sobressalência nas nossas vidas deve ser o dom de profecia. Então eu quero te estimular, te desafiar a você crescer na graça de profetizar. E o que é profetizar, Antônio Carlos? Eu tenho ensinado que a profecia é uma ação do Espírito Santo através da nossa vida, que ele manifesta a palavra de Deus que está no nosso coração. O Espírito Santo manifesta a palavra de Deus que está no nosso coração. Como, por exemplo, no texto de Ezequiel, no capítulo 37, olha só esse texto interessante, onde a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos, ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E respondi: ó soberano Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E aí o texto continua falando no versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Profetizar é falar o que Deus está falando. Profetizar é publicar a palavra de Deus. Profetizar é tornar conhecido o coração e a mente de Deus. E quando nós profetizamos, o resultado da profecia é vida. O resultado da profecia é ressurreição. O resultado da profecia é milagre. Porque o contexto aqui de Ezequiel 37, depois que o profeta, ele profetizou, que o texto fala, e eu profetizei conforme a ordem. Que lindo, rapaz! Eu profetizei conforme a ordem. E, portanto, depois disso, diz que aquele vale de ossos secos, houve uma mobilização, um milagre extraordinário, transformou-se num exército, o Espírito veio sobre ele, ele levantou, ele andou, ele se moveu, coisa extraordinária. E Paulo, quando fala da profecia, ele diz que a profecia, ela promove edificação, ela promove consolação, né? Quando a profecia ela é ministrada, ela edifica, ela consola e ela encoraja. E ela encoraja o homem. Então, nesse momento, a gente precisa de profetas, né? O Senhor está restaurando os profetas. Então, você foi para casa, foi para o ambiente da sua casa, para poder ser cheio do Espírito Santo, para operar nos dons espirituais. E o dom de profecia. Então, estou falando que o Senhor, Ele quer que a gente pratique. Porque a palavra inicial nossa é: ponha em prática. Você tem que ser sacerdote, viver uma vida de oração, de comunhão com Deus, relacionamento com Deus. E você precisa ser profeta. Você precisa falar a palavra. Você precisa proclamar a palavra de Deus através das redes sociais, né? Dê palavra que traga vida, palavra que traga esperança, palavra que levante as pessoas, palavra que as pessoas possam crer, palavra que as pessoas possam ser salvas,
palavras que as pessoas possam receber edificação, né? E possam querer viver a vida de Deus. Então, esse é o momento em que a gente está sendo tirado do nosso conforto, né? Da nossa estabilidade, onde você só recebia. Então essa é a hora de você produzir. Mas não vamos produzir lixo, vamos produzir vida. Vamos produzir vida. Esse é um tempo em que nós estamos sendo desafiados a vivermos como igreja, desafiados a vivermos como discípulos de Jesus, tá? Então eu te desafio, eu te chamo, eu te conclamo para que você possa mudar hábitos, mudar atitudes, mudar comportamento, e essas coisas que estarão sendo mudadas na sua vida, na minha vida também, essas coisas, elas devem ser perenes, elas devem permanecer, porque depois que tudo isso passar, é para que a gente esteja desenvolvendo um hábito. Essas coisas se tornem um hábito em nossas vidas. O hábito de nós vivermos como sacerdote, nós não vamos querer nunca mais voltar a ser espectadores, e de nós vivermos como profetas do Senhor. Graça profética na vida. E Paulo chega a dizer o seguinte, que o que vocês viram, ouviram, né, põe em prática, e ele diz, e o Deus da paz estará com vocês. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Às vezes a gente está apavorado, em pânico, a gente está naquela histeria, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu vou fazer? Gente, em nome de Jesus, viva como igreja, viva como povo de Deus, porque Jesus disse que essas coisas iriam acontecer. Nós não estamos sendo pegos de surpresa, né? Embora algo inaudito, extraordinário, mas está anunciado na palavra de Deus. E a gente deve exultar, a gente deve se alegrar, e não podemos viver como aqueles que não têm esperança, como aqueles que estão vivendo como se a vida resumisse só aqui nesse âmbito terreno. Nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. Vamos passar um tempo aqui, Deus vai tirar a gente daqui, e portanto esse momento agora é um momento de lucidez, momento de pés no chão, é o momento da gente poder levantar a cabeça, alegrar, exultar, glória a Deus, e vivermos, tá certo? Vivermos como, falei, igreja de Jesus, porque a igreja não é prédio, a igreja não é um lugar, a igreja é gente, pessoas, é eu e você. Não que a gente vai viver desorganizada, de viver de qualquer forma, cada um faz o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer. Não. Você tem pastores, você tem liderança, você tem pessoas que cuidam de você, que se preocupam com você, que está lhe dando direção, você tem recebido direção, e siga a direção dos seus pastores. Siga o alinhamento que você tem recebido da congregação que você faz parte. Não fique procurando agora, eu não tenho mais igreja, a igreja fechou, eu agora não pertenço mais a ninguém. Pertence sim. Quem é igreja, pertence. Quem é igreja tem um corpo, tem pessoas, tem uma liderança, tem pastores a quem ela presta conta, a quem ela se submete, a quem ela dá satisfação da sua vida, a quem ela procura se submeter e ouvir orientação e direção. Quem não tem compromisso, quem não tem submissão, quem não responde a ninguém, é quem ainda não é igreja. O ímpio, o mundano, o religioso. Mas quem é igreja de Jesus, quem foi chamado para ser igreja, tem compromisso, tem responsabilidade, presta conta e com certeza está vivendo em conexão e está vivendo alinhado. Tá bom? Então, essa é a minha palavra para hoje. Eu fiquei só com esses dois pontos, o ponto de ser sacerdote e o ponto de ser profeta. Tá bom? Você deve estar colocando em prática. Ponham em prática. Bora praticar o treinamento? Bora praticar o que nós temos aprendido?
Vamos praticar o que nós recebemos, o que Deus nos chamou para poder ser e fazer, ser igreja e viver igreja de Jesus. Então, quero te chamar também para hoje à noite, 22 horas, vamos estar em oração. Olá, irmãos de Jacuípe, vamos orar 22 horas, Willy Jussi, beijo para vocês. Irmãos lá de Serrolândia, Paulinho e Jeane, um abraço em vocês aí também. Chama a igreja para nós orarmos 22 horas. Aldemira, Geilton, com a igreja aí